bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje você está na primeira parte da minha Bookshelf Tour de 2023. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Bem, então como de praxe nesses vídeos de coleções aqui do canal, nessa primeira parte eu vou mostrar os livros que ficam nesta parte da estante, e na segunda parte eu mostro os livros que ficam dentro do guarda-roupa, que na grande maioria deles são os livros que eu ainda não li. Bem, dando início então com os livros que estão aqui nesta pilha logo à frente, o primeiro deles é Notas sobre o Luto de Chimamanda, em que nesse livro ela descreve o seu processo de luto após ter perdido o pai durante a Covid-19. Obviamente é um livro de não ficção, que você consegue ler rapidamente, mas que impacta bastante. Ela aborda o luto de uma forma bem visceral aqui dentro desse livro, e com certeza é uma leitura que vale a pena ser feita. Prosseguindo nesses livros pocket da editora Companhia das Letras, temos o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Prosseguindo, tem alguns livros da editora LPM Pocket. O primeiro deles é Carta ao Pai, do Franz Kafka, um livro que eu adquiri recentemente e que eu ainda não realizei a leitura, mas já está nas minhas metas de leituras para o primeiro semestre deste ano. É um livro bem fino, como vocês podem ver, e é uma obra de não ficção publicada de forma póstuma, em que, como o próprio título já indica, veremos cartas que o Franz Kafka escreveu para o próprio pai. Continuando com os livros do Franz Kafka, temos A Metamorfose, que nessa edição é acompanhada de O Veredicto, que é um outro pequeno texto do Franz Kafka. Eu realizei a leitura de ambos, eu gosto muito dessas duas histórias, em especial A Metamorfose, em que vamos acompanhar a história de Gregor Samsa, que de repente, em um certo dia, acorda metamorfoseado no corpo de um inseto, e a partir de então vamos acompanhar a mudança com que a sua família vai o tratar. É um livro também muito angustiante de ler, mas que traz diversas reflexões. E por fim, temos esse livro do Machado de Assis, intitulado de A Mão e a Luva, que é uma história bem divertida dele. Se trata de um folhetim. Prosseguindo com mais um livro de Machado de Assis, temos agora O Alienista, na edição da editora Antofágica. Eu gosto muito da edição desse livro aqui, ela é muito bonita e conta com ilustrações do Portinari. Essa é uma novela do Machado de Assis que vai trazer certas críticas com relação ao que as pessoas veem como loucura. É um texto bem humorado, cheio de sarcasmo e ironia, e se trata de um dos meus textos favoritos de Machado de Assis. Prosseguindo, temos agora O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, ou Emily Brontë, não sei como se pronuncia o nome dela ao certo. Eu li este livro nessa edição da editora Zahar, dos clássicos de bolso. Em seguida, temos essa coletânea de contos do Edgar Allan Poe, intitulada de Histórias Extraordinárias. Recentemente eu realizei a leitura do conto Berenice, que está presente aqui nessa coletânea, então vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards para caso vocês tenham interesse em conferir depois. Capitães da Areia, do Jorge Amado, é um livro que eu realizei a leitura no ano de 2020. Eu tinha feito uma resenha desse livro na época em que eu realizei a leitura, no entanto o vídeo foi banido pelo YouTube, porque eu coloquei uma música, né, e acabou dando direitos autorais, infelizmente. Mas eu quero realizar a releitura deste livro um dia e trazer um novo vídeo para vocês aqui no canal. O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, um livro que me surpreendeu muito na época em que eu li. Henry James, em A Volta do Parafuso. Eu estou enrolando para realizar a leitura deste livro aqui, mas eu espero lê-lo no Halloween deste ano.
Doutorado, do Itamar Vieira Júnior, que é um livro que é muito conhecido. Se tratando em livros nacionais contemporâneos, creio que este seja o mais comentado atualmente. E não é à toa, é um livro muito bom. E por fim desta pilha aqui, temos o livro The Outsiders, Vidas Sem Rumo, que é um livro precursor no gênero YA, ou seja, livros para adolescentes na literatura, e foi um dos livros que mais me surpreendeu no ano de 2021. Eu gosto muito da forma com que a autora escreve essa história e narra a vida desses jovens, que é cheia de tragédias, né? Mas que ela narra tudo com uma delicadeza muito grande. Inclusive ele tem uma adaptação cinematográfica que eu pretendo assistir ainda neste ano. Então agora vamos mostrar os livros que estão aqui atrás. Iniciando com essa espécie de enciclopédia do O Livro da Psicologia, que faz parte dessa coleção intitulada de As Grandes Ideias de Todos os Tempos. Infelizmente dessa coleção esse é o único livro que eu tenho por enquanto, mas eu quero muito adquirir os outros, em especial o livro da Política, Literatura e História. Eu já realizei a leitura de alguns capítulos desse livro aqui, que me ajudaram inclusive nos estudos para a faculdade. Claro que aqui está tudo muito resumido, é um livro realmente para você realizar consulta. Ele vai trazer o resumo do resumo de certas teorias e conceitos da psicologia, mas que ajudam bastante. Clarice Lispector com a sua coletânea de contos Laços de Família, que eu estou realizando um projeto de leituras aqui no canal com vocês durante esses anos. E o último conto que eu li e cheguei a comentar aqui no canal foi O Mistério em São Cristóvão. Helena Ferrante, Uma Noite na Praia, se trata de um livro infantil dessa escritora que eu quero muito ler outras obras dela, mas que infelizmente eu ainda não tive a oportunidade. Eu cheguei a gravar um vídeo para esse livro aqui no canal, eu achei ele bem interessante, ele se difere bastante de outros livros infantis e levanta uma certa discussão relacionada a esse tipo de literatura, e que eu abordo isso neste vídeo, ficou bem interessante, eu recomendo que vocês deem uma conferida depois. Em seguida temos o primeiro livro que faz parte dessa coleção do Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Em seguida, temos dois livros do John Green, que é um autor aí que também dispensa apresentações, muito famoso no meio de livros jovens. Então aqui eu tenho A Culpa é das Estrelas, que provavelmente é o seu livro mais famoso, e Tartarugas Até Lá Embaixo, que é o meu livro favorito dele, que eu inclusive já cheguei a realizar a leitura dele mais de uma vez. É um livro que vai abordar temas muito pertinentes, como o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Inclusive o próprio John Green sofre desse transtorno, então ele tem muita propriedade para falar disto aqui neste livro. Mais um livro infanto-juvenil, agora do autor David Williams, intitulado de O Senhor Fedor. Gosto muito desse livro aqui, ele traz uma mensagem muito bonita da gente aceitar as diferenças, e eu gosto muito das ilustrações que esse autor traz em seus livros. A Revolução dos Bichos, que é um outro livro que também dispensa apresentações, creio que todos já devam conhecer, principalmente agora que ele entrou em domínio público. Praticamente todas as editoras do Brasil têm uma edição de A Revolução dos Bichos para chamar de sua. Aliás, esse é um livro que eu quero muito realizar a releitura neste ano de 2023. Em seguida temos Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, e essa edição faz parte daquela reedição, né, dos livros do José Saramago que trazem na capa a caligrafia de algum músico ou escritor. Nesse caso aqui é a do Chico Buarque. Em seguida temos o livro Passarinha, que eu realizei a leitura no ano passado, inclusive foi citado na lista de melhores leituras do ano. É um livro infanto-juvenil, mas que traz também muitas reflexões. A protagonista dessa história está passando por um processo de luto após ter perdido seu irmão de forma bem trágica. Admirável Mundo Novo, um dos clássicos da distopia, que eu também ainda não realizei a leitura. É uma vergonha não ter realizado a leitura desse livro até hoje, mas espero que desse ano não passe.
O 15, de Raquel de Queiroz, que foi o melhor livro que eu li no ano de 2022. Aqui nesse livro, ela vai abordar a seca de 1915 por meio de 3 núcleos de personagens diferentes. Ela tem uma escrita bem simples, que vai direto ao ponto, mas que ao mesmo tempo impacta muito o leitor. Ela consegue descrever muito bem o cenário e toda a tragédia que ocorre na vida desses personagens. Em seguida, temos um dos meus livros infanto-juvenis favoritos. Eu estou falando de Anye. Em seguida, temos um livro que faz parte da coleção Neite, no caso esse é o volume 5, intitulado de Dá uma Virada. É um livro naquele estilo de livros Diário de um Banana, que tem algumas ilustrações ao estilo em quadrinhos. Enfim, é uma história engraçadinha. Mais um clássico da distopia, desta vez Fahrenheit 451. Aqui a gente vai acompanhar uma realidade em que os bombeiros, ao invés de apagar o fogo, ateiam fogo nos livros. Mas essa é uma história que vai muito além disso e traz muitos outros questionamentos. Em seguida, temos mais uma distopia, desta vez o Conto da Aia. Não é um livro fácil de ser lido, é um livro denso, carregado, com a escrita também bem densa, mas que vale a pena fazer a leitura. Agora temos 2 livros da Sayaka Murata. O primeiro deles é Querida Combine, que é um livro que eu gosto muito. O mesmo eu já não posso dizer de Terráqueos, que foi o último livro dela lançado aqui no Brasil e que eu realizei a leitura no ano passado. É um livro que em seu início é muito bom, mas que aos poucos ele vai se perdendo e traz um final bem decepcionante. Mas mesmo assim ela aborda assuntos bem polêmicos em suas obras e que são bem pertinentes. Por isso eu recomendo que você faça a leitura de Terráqueos, é uma experiência bem estranha e bem única. Apesar de não ter sido um livro que eu de fato tenha gostado, foi uma história que de certo modo me impactou. Prosseguindo, temos o livro A Guerra que Salvou a Minha Vida, em que nele vamos acompanhar a história desta garotinha que tem uma certa deficiência nos seus pés e ela está num contexto da Segunda Guerra Mundial e por conta dessa guerra ela vai ter que abandonar a sua casa, um local em que ela sofreu muito nas mãos de sua mãe. Então por isso que o título tem esse nome, né, que de certo modo a guerra acabou salvando a vida dela. É um livro muito emocionante, que eu recomendo muito que vocês realizem a leitura. Tem uma continuação intitulada de A Guerra que Me Ensinou a Viver, mas que este eu ainda não li. Agatha Christie, com o seu clássico intitulado de Assassinato no Expresso do Oriente, creio que esse seja um livro que dispensa apresentações. Em seguida temos esse livro de não ficção da Carlota Joaquina, A Amante do Poder, que eu ainda não realizei a leitura, mas quero muito fazer a leitura desse livro em algum momento. Clara dos Anjos, do Lima Barreto. Esse foi o meu primeiro contato com uma obra desse autor, e eu gostei demais na época em que eu o li. Heidi, a Menina dos Alpes, esse é o volume 1, a editora Autêntica decidiu dividir esse livro em 2 tomos. Eu só tenho o volume 1, consequentemente eu só realizei a leitura dele. É um livro que me lembra muito as aventuras de Poliana. Em seguida temos esse suspense intitulado de A Mulher na Janela, que tem uma adaptação cinematográfica que foi lançada na Netflix, que é bem questionável para dizer o mínimo, mas o livro é bom. Em seguida temos Um Gato de Rua Chamado Bob, a história de amizade entre o homem e o seu gato, que é um livro de não ficção que vai contar a história sofrida do James Bowen, que passou por maus bocados ao lado do seu gato Bob, que infelizmente veio a falecer recentemente. Esse livro chegou a ganhar uma adaptação cinematográfica que eu não assisti até hoje, e ele também tem essa continuação intitulada de O Mundo pelos Olhos de Bob, As Novas Aventuras de James e Seu Gato. Ainda falando de livros relacionados a gatos, temos Relatos de um Gato Viajante, um livro oriental que foi best-seller no Japão, e eu realizei a leitura no final do ano de 2021. Eu gostei muito desse livro, ele é bem emocionante. O Diário de Anne Frank, um clássico da literatura, em que vai trazer os manuscritos dessa garota que vivenciou a Segunda Guerra Mundial e ficou escondida junto de sua família e amigos dentro de um anexo secreto. Todos de Pé para Perry Cook, em que vamos acompanhar a história desse garotinho
que vai crescer junto de sua mãe dentro de uma penitenciária. No entanto, em certo momento, eles vão ter que ser obrigados a se separarem, e a partir disso vamos acompanhar esse drama envolvendo esses dois personagens. Poliana, um clássico da literatura infantil. O Pequeno Circo. E finalizando essa primeira parte, temos dois livros do Nelson Rodrigues. O primeiro deles, o folhetim, intitulado de A Mentira, que eu realizei a leitura recentemente e fiz um vídeo sobre ele aqui no canal. E o outro é Asfalto Selvagem, Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados, que é um calhamaço que eu estou bem empolgado para realizar a leitura. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe, deixe seu like, se inscrevam-se no canal, comentem e até a parte 2 do vídeo.